Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. Qual o legado intelectual do teólogo jesuíta João Batista Libânio? Para falar sobre isso, eu recebo aqui no Religare de hoje o também teólogo, professor da PUC Minas, Edivar Guimarães. Edivar, seja bem-vindo ao Religare. É uma alegria, Flávio, voltar a esse programa tão interessante, tão provocativo. Então, assim, estamos aqui inteiro, ainda mais para falar daquilo que foi o objeto da minha pesquisa de doutorado. Excelente. E você que nos acompanha no Religare aqui na TV Horizonte, quer assistir ao programa em outro momento, quer compartilhar, né, com as pessoas as nossas entrevistas, você pode nos encontrar no YouTube. Mas se você quiser também ouvir o programa, enquanto você estiver fazendo uma outra atividade, pode acessar a plataforma preferida de podcast, como o Spotify, por exemplo. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta, compartilhe, acompanhe o nosso programa. Edivar, falar de João Batista Libânio é falar de alguém com quem você manteve uma relação muito próxima, não é? Como é que foi a sua aproximação com o Libânio? Ô, Flávio, conheci Libânio pela primeira vez em 1987 pelos seus livros. E eu estava fazendo um noviciado em Manhumirim, quando vasculhando a biblioteca com aquela vontade, né, de se capacitar, de estudar, eu tive contato com os primeiros livros, mas me sentia ainda, apesar de seduzido, porque o nome Libânio, ele já, naquela época, era um dos grandes expoentes da teologia da libertação no Brasil, então já tinha aquela afinidade. Então, os livros assim, um pouco amedrontavam, porque a gente estava começando uma caminhada na vida intelectual. E qual não foi minha surpresa quando vim para Belo Horizonte e fui estudar com os jesuítas, né, filosofia, e depois fiz teologia. Então, o Libânio ele entrou na minha vida pessoalmente quando eu criei coragem e fui atrás dele durante a filosofia, convidando ele para ser meu diretor de estudos e meu diretor espiritual. Ele só aceitou, na época, ser meu diretor espiritual. Ali começou uma amizade, uma convivência que durou 25 anos, até a sua morte. Bom, é bonito você ter feito do tema da sua tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, não é, a obra, né, o legado intelectual, tanto teológico quanto pedagógico, né, do Sim. Libânio. O que você falaria para nós do professor e do orientador João Batista Libânio? Então, na graduação em teologia, eu já fascinado com as orientações, porque uma das dimensões da orientação espiritual dele era a orientação intelectual. Então, ele acabou sendo um grande orientador também de estudos, me deu grandes dicas, me apresentou grandes mestres, inclusive o Padre Vaz, quando foi meu professor, ele fez assim toda uma, uma preparação para que eu realmente não perdesse a oportunidade que eu estava tendo. E tive a alegria de tê-lo como professor na graduação em teologia, e depois ele foi. E aí, assim, já tinha me encantado na sala de aula, eu já acompanhava já mais de perto, né? E ele depois eu tive a alegria de tê-lo como meu mestre orientador durante o mestrado, sobre Andrés Torres Queiruga. E aí sim, no mestrado eu fiquei seduzido pela sua pedagogia, mais do que a da sala de aula. E aí eu já estava certo de fazer o doutorado orientado por ele. Eu ia fazer um diálogo de Juan Luís II, esse teólogo uruguaio, jesuíta, com o teólogo que eu pesquisei no mestrado, que é Andrés Torres Queiruga. Mas a dinâmica da vida, né? Antes de eu começar o doutorado, Libânio faleceu em 2014, então eu dei um tempo, eu estava também ocupando um espaço importante dentro da PUC Minas de trabalho, e quando eu dei uma guinada e resolvi fazer o legado de João Batista Libânio o objeto material da minha pesquisa. Sim. Bom, a gente, que muitos de nós, né, que estamos aí ou envolvidos com teologia, mesmo que estão envolvidos com pesquisa sobre ciência da religião, utilizamos material do Libânio para orientação da pesquisa, orientação dos estudos, né? O que é o método do Libânio? Claro, o Libânio, você teve a oportunidade de conhecê-lo, quem conviveu com ele, quem ouviu suas palestras, quem se aproximou dele, via nele, encontrava nele alguém muito acolhedor, muito aberto, bem-humorado.
Então, isso acabava nascendo um interesse de receber dele orientações. E ele era muito dado, ele tinha como dinâmica de ser um intelectual servidor. Então, aquilo que ele aprendia, aquilo que lhe fascinava, ele tinha uma realização em compartilhar, seja com os jovens, seja com os seus paroquianos, já que também era padre, né, e acompanhava como vigário comunidades cristãs, no ambiente universitário e nas suas grandes assessorias, conferências. Libano era multifuncional, multivalente, né? Em cada lugar que ele ia, ele encantava as pessoas exatamente porque ele era metódico e ele compartilhava o passo a passo do seu método, aquilo que ele testemunhava primeiro, e ele encantava, seduzia, então as pessoas queriam aprender, e ele tinha disposição. Eu chamo isso de uma pedagogia quenótica, ele se abaixava até o aprendiz e caminhava junto. Isso fazia toda a diferença na sua sedução pedagógica. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre essa questão pedagógica, né, do Libânio, mas assim, um ponto importante assim que marcou a produção teológica do Libânio foi o Concílio Vaticano II. Qual que é a relação, né, entre concílio e a produção teológica do João Batista Libânio? O Libânio, ele era membro da Companhia de Jesus, né? Como jesuíta, ele teve a oportunidade de fazer toda a sua pós-graduação na Europa. Ele ficou praticamente 11 anos na Europa. Então, ele foi para lá em 58, ele captou todo o espírito, a efervescência que fez nascer, né, a gestação, vamos dizer assim, do Concílio Vaticano II. E assim que ele estudava na Alemanha, então ele acompanhou de perto grandes teólogos, né, que foram os grandes peritos do Concílio Vaticano II. E depois que ele tinha terminado a licença de teologia, ele, depois de ter passado quase um ano na França fazendo espiritualidade, quando ele fez o seu quarto voto, ele foi nomeado para substituir o padre Marcelo de Azevedo como orientador dos estudantes brasileiros em Roma, e onde ele irá, nessa pesquisa, gestar o seu projeto de doutorado. Ele pesquisou sobre as mudanças, as exigências do ensino eclesiástico de filosofia e teologia, naquela mudança de postura da igreja, celebrada, configurada, refletida, consignada no Vaticano II. Então, ele acompanhou em Roma, a partir da morte do João XXIII, e quando foi eleito, né, Paulo VI, ele acompanhou todas as outras sessões muito de perto do Vaticano II, e como ele estava ali muito próximo, ele pôde ouvir as conferências de todos os grandes teólogos do Vaticano II, que um grupo de brasileiros, entre eles Dom Helder Câmara, preparou para que os bispos brasileiros que eram participantes do concílio pudessem estar a par do que estava sendo discutido na teologia contemporânea, né? Então, assim, Libânio bebeu na fonte direta, e ele ainda, durante a pesquisa de doutorado, que ele ficou até 68, ele pegou os primeiros anos de recepção do concílio. E ele foi muito marcado, sobretudo pelo método teológico que a gente encontra hoje configurado na Gaudium et Spes. Que isso marcou a vida toda a teologia do Libânio, que é um diálogo com a contemporaneidade, né? Ser capaz de ler, de interpretar a tradição no horizonte do tempo que nós cabe viver. Sim. Você escreveu na sua pesquisa, né, sobre essa vivência do Libânio, dessa transformação eclesial de 7 movimentos, né? Movimento bíblico, litúrgico, ecumênico, missionário, leigo, teológico, social, né? Esse conjunto, né, não vamos poder falar de cada um, né, mas esse conjunto de movimentos, né, encontra lugar na obra do Libânio? Sim, Libânio, como teólogo, como professor de teologia sistemática, ele pôde deixar ecoar todo o ideário do Concílio Vaticano II no contexto latino-americano, né? Claro que a América Latina ela foi muito marcada, até os anos 60, sobretudo, com a teologia europeia, né?
E é claro que a partir dos anos 60 começa-se aquilo que num artigo quase paradigmático do Weiss, ele fala assim, já está na hora da Igreja da América Latina ser uma igreja não mais reflexo, mas uma igreja fonte, uma igreja que pense a sua especificidade, a sua identidade. Então, o Libânio, quando volta para a Europa, ele vai pegar exatamente toda a recepção do Concílio Vaticano II a partir de Medellín, 1968, né? E ali a Igreja Latino-Americana estava desafiada exatamente por essas contribuições do Vaticano II, mas não, como eu disse, não como um reflexo, mas desafiada a pensar a partir da realidade latino-americana. Então, eu diria que a contribuição, o pensamento teológico de Libânio tem duas grandes fontes, que, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Um é o Concílio Vaticano II, que ele nunca deixou de ter como interlocutora, e a nascente teologia latino-americana, que foi legitimada em Medellín e que criou toda uma configuração que nós conhecemos simplesmente como teologia da libertação, mas é muito mais amplo. É o desafio de pensar a tradição nesse contexto latino-americano, marcado pelas culturas indígenas, pelas culturas oprimidas africanas e todas essas outras culturas que fazem a América Latina um continente tão específico. Eu estou conversando com Edivar Guimarães, nós estamos falando sobre a pedagogia libertadora do teólogo jesuíta João Batista Libânio. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Nós estamos falando hoje sobre a pedagogia libertadora do teólogo jesuíta João Batista Libânio. Edivar Guimarães acaba de defender a sua tese no passado ano de 2020 sobre este tema. Edivar, como é que você sintetizaria, né, a sua proposta de tese doutoral sobre o João Batista Libânio? Sua pergunta, ela me oportuniza partilhar aquilo que faz meu coração aquecer, meus olhos brilharem, que realmente é o que gerou o meu projeto de pesquisa. Como eu fui aluno e orientando do Libânio, quer dizer, na graduação e no mestrado, eu fiquei tão marcado por ser acompanhado, por ter sido orientado por ele, que eu falei assim, um dia eu quero transmitir isso, porque fez muito bem, foi profundamente libertadora de eu me assumir como sujeito pensante, como intelectual. Então, assim, eu resumiria o seguinte, o Libânio, no seu fazer teológico, ele foi tão impactante, tão marcante para os seus alunos, para os seus orientandos, que ele criou o que eu chamei na tese de teologia heurística da libertação. Um jeito de pensar a fé que estimulava o tempo todo o aprendiz, o orientando, a ir se assumindo como sujeito e se colocando como sujeito servidor, como ele era, a serviço da construção de conhecimento, a serviço da defesa da vida e, sobretudo, a partir dos mais pobres, dos mais necessitados. Então, a sua pedagogia ela foi marcante. E a minha intuição original foi que essa pedagogia que ele trabalhou no pensar teológico poderia nos oferecer um verdadeiro método heurístico libertador, método pedagógico, que pudesse ser utilizado em qualquer área de conhecimento. Na minha pesquisa, eu tentei aplicar rapidamente na ciência da religião, que é de onde eu faço teologia. Por isso que a gente está falando, que nós estamos aqui no tema do programa de hoje, né? Pedagogia Libertadora de João Batista Libânio. Qual que é especificamente a contribuição do Libânio para a teologia da libertação? Para a teologia da libertação, tem muito a ver com isso que nós estamos conversando. Ele ajudou muito a pegar os grandes livros, os livros estruturantes, e fazê-los acessíveis. Ele criou uma pedagogia da teologia da libertação, para que os novos teólogos, ou aqueles que estavam se abrindo, ou querendo conhecê-la, eles pudessem encontrar um instrumental didático, pedagógico, que deixasse claro essa teologia nascente, porque ela criou rapidamente várias
querelas, vários embates, seja com a teologia europeia ou com aqueles que não viam com bons olhos a reflexão teológica levar a sério, né, a realidade de desigualdade e de exclusão que temos na América Latina. Então, a teologia da libertação, ao colocar esse dedo na ferida, ela recebeu muitas críticas. Então, ela precisava ser compreendida. Então, para mim, a grande contribuição do Libano, não só no nível da divulgação, mas tornar acessível as grandes reflexões dos teólogos de fronteira, e ele próprio, enquanto teólogo na teologia fundamental, ele também teve a sua contribuição na teoria da revelação, de fazer uma leitura que dialogasse não só com a modernidade, o Vaticano II, mas também com essa teologia nascente e, a partir dela, oferecesse reflexões singulares ao leitor, entendeu? Então, Você falou que ele foi influenciado pelo Concílio Vaticano II, pelas conferências episcopais aqui na América Latina, mas que outros autores, né, serviram assim para o embasamento do Libânio? como o Libano teve uma vasta vida acadêmica, ele produziu Lia muitos muito, né? livros E lia muito. assim, e muito honesto intelectualmente, ele tem assim uma gama de influências muito grande. Ele se propunha ser um intelectual, mais ou menos como Edgar Morin defendia, generalista e não especialista. Embora ele reconhecia a importância dos grandes mestres. Eu citaria aqui, devido aos limites do programa, apenas dois, e o leitor ou ouvinte poderia encontrar outros na minha pesquisa, que está disponível já no site da PUC Minas. Eu chamaria, no campo filosófico, o filósofo jesuíta Henrique de Lima Vaz. Ele foi o Henrique Cristiano de Lima Vaz. Foi Henrique o padre Cláudio. Vaz, Henrique Cláudio, porque tinha um irmão, né, eu confundo às vezes o nome. O padre Vaz foi a grande influência e o grande interlocutor, inclusive crítico ao padre Libânio, e que lhe ajudava muito. Tem textos do Libânio sobre a contribuição do padre Vaz no pensamento dele que são assim muito interessantes de serem conhecidos. Então, eu citaria essa filosofia. Por quê? Porque ela ajudou o Libânio, que logo que voltou da Europa percebeu a importância de formar a consciência crítica. O padre Vaz entendia sempre a consciência como consciência histórica situada. Isso lhe deu todo um arcabouço teórico para ele investir na formação da consciência crítica dos religiosos, das lideranças leigas, etc., dos seus alunos. E depois, no campo da teologia, eu acho que a grande influência assim, da teologia europeia é Karl Rahner, também jesuíta. Ele realmente marcou o Libânio com a sua teologia pastoral, antropológica, né, que levava em conta o sujeito nas suas condições. Então, ele fez uma boa síntese dessa. Agora, as influências aqui são os grandes teólogos da teologia da libertação. O Libânio os lia e os compartilhava, os sistematizava, como ele fez esse trabalho na época que ele era repetidor junto aos alunos brasileiros na Europa. Aqui ele continuou sendo esse grande divulgador de grandes teólogos, tanto o peruano, né, Gustavo Gutierrez, Juan Luiz II e todos os outros, John Sobrino e outros grandes teólogos da teologia da libertação. Você fala na sua pesquisa também da influência de Paulo Freire e de Edgar Morin. Sim, eu percebi a grande influência de Paulo Freire em toda a teologia da libertação e, de modo particular, na pedagogia do Libânio, na medida em que ele, o tempo todo, tinha como preocupação, como professor, como pedagogo, de libertar o outro, que eu tomasse consciência dos seus processos, dos seus limites e os trabalhasse. Então, a prática pedagógica do Paulo Freire como prática de liberdade e a partir do oprimido, ofereceu para o Libânio a chave de uma pedagogia para a autonomia. Né? Aliás, o próprio Paulo Freire tem um livro, Pedagogia da Autonomia. E o Edgar Morin, sobretudo a partir da virada do milênio, a partir de uma crítica que, na Soter, Libânio recebeu do Hugo Asman, um grande teólogo, que depois foi para o campo da educação. Soter é a Sociedade Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Libânio foi o primeiro presidente, teve uma contribuição, ele estimulava sempre essa sociedade, e numa das
que ele apresentou a conferência principal, ele deu oportunidade a receber muitas críticas, ele sempre mandava com antecedência, e o Hugo Asma fez uma crítica à teologia como um todo, ao método da teologia, que trabalhava com muitas certezas, e a época que nós vivemos era diferente, exigia um lidar com o indeterminado, com a transcendência, com a transdisciplinaridade, com mais humildade, mais leveza. Então, o Libânio ele bebeu na fonte de Edgar Morin. Ele foi para a teoria da complexidade, ele passa a citar muitos nos seus livros a partir do ano 90. Eu tive essa percepção da importância da gente ouvir uma crítica. E Libânio, por mais que ele já era um renomado teólogo, ele nunca perdeu a sua humildade de aprendiz, de ouvir seus alunos. E, aliás, é outra característica da sua pedagogia, é ouvir o aluno. Libânio não dava receita, ele era a partir da escuta que ele criava junto com o aluno, né, uma caminhada pedagógica e que oferecia ao aluno essa oportunidade do que ele chamava de ascensão heurística, e você se assumir como sujeito pensante e não só um reprodutor da produção de conhecimento, mas um grande dialogante, né, na comunidade acadêmica. Nós temos ainda um minutinho para concluir a nossa entrevista. Você disse na proposta, né, da sua tese que essa pedagogia do Libânio ela pode ser usada em outras ciências, né? E você pretende, inclusive, que a própria ciência da religião, né, onde você se doutorou, também pudesse usufruir dessa pedagogia. O que consiste isso para a disciplina Ciência da Religião? Para toda ciência, eu disse, porque ela traz um método que responde aos desafios do nosso tempo, né? Onde a gente se descobre, Libânio chamava de revolução da subjetividade. Cada vez mais o aprendiz se sente sujeito. Então, ele em sintonia com esses grandes pedagogos que eu citei e outros, né? A escola marxista e outros que ele bebeu, ele criou um método próprio que eu acho que tem tudo a ver com os desafios da gente produzir um conhecimento como ciência da religião, que na sua identidade ela já se assume multidisciplinar. E o método Libânio ele exigia o tempo todo, por parte do professor orientador e do aluno orientando, que ele assumisse uma postura dialogal no nível intra, com os pares, com as diversas áreas, então transdisciplinar, multi e transdisciplinar. E então ela nesse aspecto, a gente vê nas dificuldades, por exemplo, de várias ciências que se propõem ter como mesmo objeto a religião e o homo religioso, o quanto que poderíamos avançar se aqueles que produzem conhecimento se ouvissem mais, estabelecessem mais intercâmbios, trocas, inclusive de métodos na pesquisa, sem esse rigor de cada um pensar dentro, especificamente, da sua área. Você que é da área da filosofia sabe o quanto é importante uma interlocução de cada ciência com a filosofia, com uma ciência com a outra. Então, Libânio apostava muito e se deixou convencer por essa pedagogia da transdisciplinaridade, né? Bom, tem muita coisa, né? Infelizmente acabou o nosso tempo. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o Libânio, um dos programas mais assistidos do Religare nos quase 16 anos do programa, e a sua entrevista agora também nos ajuda muito a perceber, né, todo o legado. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos, inclusive acessar a tese do nosso convidado no site pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui, um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Até lá!